Então, agora que a gente já viu as diferentes possibilidades, diferentes formas que a gente calcula a probabilidade, né? Usando o exemplo do dado, vamos aplicar um exemplo utilizando as ervilhas do Mendel. Bom, então aqui nós temos um exemplo de uma planta heterozigota da ervilha com vagem inflada, tá? Esse tipo de vagem aqui. E essa planta, ela é heterozigota e ela vai ser autofecundada. E os descendentes gerados vão ser dois tipos de indivíduos: indivíduos que têm as vagens infladas e indivíduos que têm as vagens achatadas, tá? Então vai ser o cruzamento de um heterozigoto com outro heterozigoto, tá? A partir da autofecundação, e vai gerar então dois fenótipos: o fenótipo de vagem inflada, que é o mesmo fenótipo do indivíduo, né, que vai ser cruzado, e o fenótipo de vagens achatadas. Então, aqui no enunciado já falou pra gente que a ervilha, ela é heterozigota, tá? Genótipo heterozigoto, e ela tem o fenótipo inflada. E vai ser realizado o cruzamento, né, de heterozigoto com heterozigoto, e vai produzir dois fenótipos, inflado e o achatado. Então, a pergunta é: tomando ao acaso um dos descendentes, qual a probabilidade de ele ser heterozigoto? Então, a gente vai realizar o cruzamento, né? Vamos usar o quadro de Punnett, fazer a distribuição dos gametas possíveis. Então, a gente vai cruzar um heterozigoto com um heterozigoto. Então, cada um deles vai produzir um gameta contendo o alelo azão e um gameta contendo o alelo azinho, tá? Então, quando a gente tiver dois gametas contendo o alelo azão, vai haver a formação de um homozigoto dominante. Um alelo azão com um alelo azinho, heterozigoto. Um alelo azinho com um alelo azão, outro heterozigoto. E azinho com azinho, homozigoto recessivo. Então, se a gente for usar aquela regrinha da probabilidade, né, que é um evento dividido por todos os eventos, o que a gente vai obter? Nós temos aqui nesse cruzamento 4 possíveis eventos, tá? O azão-azão, um azão-azinho, outro azão-azinho e um azinho-azinho. Qual a probabilidade de a gente obter um homozigoto dominante? Seria 1 sobre 4, tá? Então, 1/4 de azão-azão. Qual a probabilidade de a gente obter um heterozigoto? Seria 2 sobre 4, né? Que na verdade é 1/2. E qual a probabilidade da gente obter um azinho-azinho? Seria 1 sobre 4. Então, aqui as proporções genotípicas, né? As probabilidades dos genótipos são 1/4 de azão-azão, 1/2 de azão-azinho e 1/4 de azinho-azinho. Qual é a pergunta, tá? Então, tomando a acaso um desses descendentes, qual a probabilidade dele ser heterozigoto? A probabilidade dele ser heterozigoto é 1 sobre 2, 50%, né? 1/2. E a segunda pergunta é o seguinte: tomando ao acaso um descendente com vagens infladas, qual a probabilidade de ele ser homozigótico? Então, pessoal, vocês lembram que o indivíduo heterozigoto, ele tinha a vagem inflada. Então, a característica da vagem inflada é codificada pelo alelo dominante, né? Que o heterozigoto ele tem um alelo dominante e um recessivo. Então, se a gente for pensar aqui, quais seriam os fenótipos? Azão-azão seria vagem inflada, azão-azinho, vagem inflada, azão-azinho, vagem inflada, e aqui o azinho-azinho, a vagem achatada, tá? E olha só, essa segunda pergunta, ela tá pedindo para a gente levar em consideração apenas os descendentes com vagem inflada. Dentro desses descendentes com vagem inflada, qual a probabilidade de um deles ser homozigótico? Então, ó, aqui a gente tem a distribuição dos gametas, o quadro de Punnett, e a gente tem aqui a representação do fenótipo, tá? Nós vamos desconsiderar a vagem achatada, porque a pergunta é: dentro dos descendentes com vagem inflada,
qual a probabilidade da gente ter um homozigoto? Então, aqui o nosso número de eventos possíveis, ele diminuiu. Antes a gente tinha 4 na questão anterior, agora a gente tem só 3, tá? Que são só as vagens infladas. Então, aqui a gente quer saber a probabilidade da gente ter um homozigoto, ou seja, um evento sobre 3 eventos possíveis. Então, a probabilidade da gente ter um homozigoto dentro dos descendentes com vagens inflada é de 1 sobre 3. Então, a probabilidade é de 1/3. E agora a gente vai usar um exemplo que a gente já viu anteriormente, só que a gente vai usar a probabilidade para resolver esse exemplo, tá? Então, na espécie humana, o albinismo é condicionado por um alelo recessivo. Imagine um casal cuja mãe, Ayana, é homozigota recessiva, ou seja, ela é albina. E o pai, Bamani, é heterozigoto para essa condição. Tem um alelo dominante e um alelo recessivo, tá? Heterozigoto. Qual é a probabilidade de o casal ter uma criança do sexo masculino e albina, tá? Então, a gente tem os pais, a Ayana é azinho, homozigota recessiva, e o Bamani é heterozigoto, azinho. Então, nós vamos fazer aqui a divisão dos gametas e o cruzamento para a gente, ver quais são os possíveis descendentes gerados, tá? Então, a mãe Ayana, ela tem gameta contendo o alelo azinho e gameta contendo o alelo azinho. O pai Bamani tem gametas contendo o alelo azão e o alelo azinho, tá? Quando houver a fecundação de um gameta azinho com um azão, a gente vai ter um indivíduo heterozigoto. De um gameta azinho com um gameta azinho, homozigoto recessivo. De um gameta contendo o alelo azinho da mãe com um gameta contendo o alelo azão do pai, heterozigoto. Aqui, de um gameta da mãe contendo azinho e um gameta do pai contendo azinho, também um homozigoto recessivo. Então, a partir desse cruzamento, nós temos 2 genótipos, que seria o azão-azinho e o azinho-azinho, e também temos 2 fenótipos, tá? O heterozigoto é normal e o azinho-azinho, homozigoto recessivo, é o albino, tá? Então, a proporção fenotípica vai ser 1/1 e a proporção genotípica também 1/1. Então, a pergunta é, qual a probabilidade do casal ter uma criança do sexo masculino e albina? Então, qual a probabilidade de ter uma criança albina aqui, gente? Ó, nós temos 4 possíveis descendentes, sendo que 2 deles são albinos. Então, a probabilidade seria 2 sobre 4, tá? Que é a mesma coisa que meio. E qual a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino? Existem 2 sexos possíveis, masculino ou feminino, tá? Então, seria 1, que seria o sexo masculino, dividido por 2, que seriam as 2 possibilidades, tá? Então, 50% de probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino. Então, vamos agora à regrinha da probabilidade. A gente quer saber uma criança do sexo masculino é uma criança albina, tá? Então, é a regrinha da multiplicação. São eventos independentes. Então, aqui a gente tem que a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino é de meio. E a probabilidade de nascer uma criança albina também aqui é meio, tá? Lembrando que a gente tem 4 possibilidades, 2 delas são albinos, então a probabilidade final é 1/2. E para calcular a probabilidade da criança do sexo masculino e albina, a gente vai multiplicar as 2 probabilidades independentes e a gente tem que a probabilidade de nascer uma criança do sexo masculino e albina é de 1/4, ou seja, de 25%. Bom, então, aplicando a regrinha de probabilidade, a gente consegue resolver esses problemas de herança, de cruzamento, muito mais facilmente.